Todo e qualquer profissional que atua dentro de uma organização, de uma empresa, de uma instituição, nós falamos muito, né? Organização em alguns lugares, instituição em outros lugares, empresa, enfim. Todo profissional, ele tem ali grandes demandas, tem muitas demandas. Alguns chamam de atividades, outros chamam de fazeres, né? Tem vários fazeres, tem várias atividades, várias demandas. É importante que você compreenda que toda demanda é uma demanda, toda atividade é uma atividade, todo fazer é um fazer, mas nem toda demanda, nem toda atividade, nem todo fazer é uma prioridade. E entender prioridades, priorizar atividades que tragam ali um impacto, né? A curto, a médio e a longo prazo é o que vai fazer toda a diferença para você, independente do setor dentro desta organização na qual você está, independente do cargo que você tem dentro desta empresa, dentro dessa instituição. Com certeza vai refletir muito positivamente no resultado final, seja na dinâmica da equipe, seja na dinâmica do seu setor, seja na organização como um todo. Eu quero falar para você de uma ferramenta de gestão muito utilizada no mundo dos negócios, com equipes que envolvam atividades. É a matriz Gucci. É isso mesmo, matriz Gucci. E o termo Gucci, ele vem de gravidade, o G, gravidade, o U de urgência e o T de tendência ou tendencioso, né? Para você entender como utilizar essa ferramenta e colher todos os resultados que ela pode proporcionar, a matriz Gucci ela pode trazer vários resultados que vão impactar positivamente para você, para sua equipe e para sua organização também. Vai ser preciso você criar dois modelos de espécie de planilha ou de matriz e enfim. A matriz Gucci, ela está aqui. Esse é o modelo. Essa de baixo é o que nós vamos preencher e eu vou exemplificar aqui para você com algumas demandas que vão trazer e que a ferramenta é que vai determinar qual a prioridade daquela atividade. Veja bem, as demandas vão chegar até mim, as demandas vão chegar para você, você vai colocar as demandas dentro da matriz e a matriz ela vai te falar qual é o grau de prioridade que aquela atividade ela tem. E aí você vai determinar se ela vai vir em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Por exemplo, você está numa reunião, você está ali conduzindo uma reunião e você pediu para cada setor ali representado por um integrante trazer a sua necessidade, a sua dificuldade, a sua demanda. A primeira pessoa trouxe a demanda. Depois veio a segunda, a terceira, a quarta. Pode ser que o 10º a apresentar a demanda traga uma demanda que, quando colocado na matriz de prioridade, veio como prioridade número 1. Ou seja, você tem que intervir imediatamente. Para você compreender como funciona, é assim, ó. De um lado eu tenho a pontuação. Então eu tenho de 1 a 5 pontos. Aqui eu tenho grave. O que é determinado como um ponto? Aquilo que não tem gravidade, é sem gravidade. O que é determinado como 2 pontos? Aquilo que é pouco grave. Quando que eu atribuo 3 pontos? Aquilo que é grave. Quando eu vou atribuir 4 pontos? Aquilo que fica sendo como muito grave. Quando eu determino 5 pontos? Aquilo que é extremamente grave. Quando eu passo para urgência, da mesma forma. Ou seja, não tem pressa, 1 ponto. Pode esperar, 2 pontos. O mais cedo possível eu devo realizar aquilo, 3 pontos. Com urgência devo realizar aquilo, 4 pontos. E 5 pontos é atribuído para aquilo que eu tenho que ter uma ação imediata. Já a matriz diz que na coluna de tendência, 1 ponto é atribuído para aquilo, para aquela atividade que não vai piorar
e pode melhorar se você não intervir. É dado 1 ponto. Agora, 2 pontos é dado para aquilo que vai piorar a longo prazo. Ou seja, se você não intervir, vai piorar a longo prazo. Eu dou 2 pontos, eu atribuo 2 pontos. 3 pontos é atribuído para aquilo que vai piorar se eu não fizer nada, porém a médio prazo. 4 pontos vai ser atribuído para aquilo que vai piorar em pouco tempo. E a matriz ela atribui 5 pontos quando se fala de tendência para aquilo que vai piorar rapidamente se eu não intervir. Essa última coluna eu vou explicar para vocês. Então vamos pegar um exemplo, tá? Eu não vou trazer nomes de demandas. Eu vou trazer como X, como Y, mas entenda na sua unidade o seguinte, ó. Dentro da sua unidade, estão reclamando do desperdício de um determinado material. Nós precisamos cortar o desperdício desse determinado material. Ou, os nossos clientes estão reclamando do tempo de espera. Eles estão reclamando do tempo de espera. Ou, nós estamos vendo que alguns funcionários, quando vão para outro setor, ficam ociosos, sem ter o que fazer. Então, essas atividades, essas demandas, né, nós vamos determinar como X, como Y, como Z. Tá? Então, por exemplo, o problema X. O problema X aqui, nós vamos dar pontuação. Gravidade. Ou seja, se nós não corrigirmos essa ociosidade do funcionário quando ele vai para um outro setor, ou um absenteísmo, nós estamos tendo muita falta de funcionário. Se nós não, digamos que seja o nosso problema X, né? Então vamos lá. Qual pontuação eu dou para a falta do funcionário? O funcionário faltar na gravidade. É sem gravidade um funcionário faltar? É pouco grave um funcionário faltar? É grave um funcionário faltar? É muito grave esse funcionário faltar? Ou é extremamente grave? Digamos que na reunião da determinação da prioridade, todos foram unânimes em colocar que é grave. Portanto, 3 pontos. Eu venho aqui e coloco grave, 3 pontos. Depois nós vamos para urgência. Esse funcionário faltar, tá? Não tem pressa para a gente resolver isso, para intervir. Pode esperar você identificar o motivo que faz com que ele falte. O mais cedo possível nós devemos cuidar disso. Nós devemos fazer isso com urgência ou nós temos que tomar uma ação imediata. Digamos que foi unânime, todos acreditam que tem que ser com urgência. Eu não preciso ser o mais cedo possível, também não preciso de uma ação imediata, mas com urgência. Foi atribuído 4 pontos na coluna de urgência. Agora vamos para a coluna de tendência. Na coluna de tendência, o funcionário que está faltando, 1 ponto vai ser atribuído se não vai piorar e pode melhorar. Será? Se eu não intervir, um funcionário que está faltando, se nós não intervirmos, ele vai melhorar, ele vai continuar faltando ou ele vai, de repente, parar de faltar? Né? Então, 1 ponto. Vai piorar a longo prazo. 3 pontos. Vai piorar a médio prazo. 4 pontos. Vai piorar em pouco tempo. 5 pontos. Vai piorar rapidamente. Nós acreditamos que vai piorar rapidamente se nós não intervirmos. Então, nós vamos atribuir 5 pontos. Para você entender nesse exemplo já, como que é feito a contabilização. Eu tenho 3 pontos aqui de gravidade. Eu multiplico por 4. 3 vezes 4, 12. E eu multiplico por 5. 12 vezes 5, eu tenho 60. Então eu tenho 60 pontos aqui. Aí nós vamos para uma outra atividade. A outra atividade é o tempo ocioso que um funcionário ele fica no outro setor, por exemplo. Então tá, então nós determinamos como esse tempo ocioso com a sigla Y. Tempo ocioso. Lembrando que eu estou usando X, Y como um exemplo para ficar mais claro aqui, mas você vai escrever o problema. Falta de funcionário, tempo ocioso, desperdício de material, reclamação de cliente. Você vai escrever aqui em problemas, tá? Então,
O tempo ocioso que um funcionário ele vai para um outro setor e ele fica aguardando algum colega vir treinar ele ou vir orientar a rotina daquele setor. Ele tem um tempo ocioso ali, que no final de um plantão, no final de uma jornada de trabalho, no final de uma semana, está dando uma carga horária muito alta de ociosidade que vai refletir no quê? Uma perda de produtividade da equipe, da empresa, entre outros. Então vamos lá. Essa ociosidade na coluna de gravidade. É sem gravidade isso? É pouco grave? É muito grave? Desculpa, é grave? É muito grave? É extremamente grave esse tempo ocioso? Digamos que nós colocamos como sem gravidade. Não tem gravidade alguma, esse profissional está, todo mundo concordou, então nós vamos lá e um ponto dentro da gravidade. Nós passamos para a coluna urgência. Não tem pressa para se resolver isso. Pode esperar um pouco, 2 pontos. Devemos fazer isso mais cedo, devemos intervir o mais cedo. Devemos intervir com urgência. Ou temos que ter uma ação imediata. Foi unânime, todos acreditam que pode esperar. Portanto, 2 pontos. Nós vamos aqui, 2 pontos. Na coluna de tendência, vamos lá. Se nós não fizermos nada com relação a esse funcionário que vai para um outro setor e ele acaba aguardando, ficando muito ocioso, aguardando alguém orientar sobre a rotina da unidade, um ponto para não vai piorar e pode melhorar. Não, isso não. 2 pontos para vai piorar a longo prazo. 3 pontos para vai piorar a médio prazo. 4 pontos para vai piorar em pouco tempo. E 5 pontos vai piorar rapidamente. Nós acreditamos que vai piorar a médio prazo. Então nós vamos atribuir 3 pontos aqui. Então nós vamos multiplicar, tá? 1 vez o 2, 2. 2 vezes o 3, 6. Observe. Digamos que eu faça a minha terceira coluna aqui. E a minha terceira coluna deu a pontuação de 48 pontos, por exemplo. Então nós conseguimos entender que nessas 3 atividades, a primeira atividade que nós temos que imediatamente intervir é uma prioridade, é a falta de funcionário. A segunda prioridade teve 48 pontos atribuídos, vai ser, de repente, o tempo de espera do nosso cliente, do nosso cliente externo. Ou, que é essa terceira coluna aqui, tá? Ou, de repente, nessa terceira coluna nós colocamos o desperdício de materiais. Nós estamos tendo um alto desperdício de materiais. Ela entrou como segunda intervenção de prioridade. É prioridade secundária. Como terciária, ficou com 6 pontos apenas a ociosidade do funcionário quando ele vai para um outro setor. Então observe, a matriz Gucci, quando alguém fala assim, nós não conseguimos mais desenvolver nada aqui porque nós não temos tempo. Você precisa entender, aplicando a matriz Gucci, aonde você está perdendo mais tempo. Mas nós nunca aplicamos a matriz Gucci. Então, se você está tendo uma desorganização dentro da unidade por falta de tempo e você não está aplicando uma ferramenta, seja uma matriz Gucci, seja uma tríade do tempo, seja uma matriz SMART, então significa que você ainda não está gerenciando da forma correta a sua unidade. Porque quando você quer ter um monte de demanda, eu tenho bastante demanda, as demandas, elas vão aparecer em toda e qualquer unidade, em todo e qualquer setor, em toda e qualquer empresa, ela vai aparecer. Mas nem toda demanda é uma prioridade. As demandas, as necessidades de fazer algo, cada setor dentro de uma empresa, ele quer acreditar que o setor de marketing, ele vê como uma necessidade maior comparado ao setor de contabilidade. O de contabilidade acredita que os problemas dele sejam maior do que o departamento comercial. O departamento comercial vê que o dele é mais necessitado do que o almoxarifado, e assim são as demandas. Quando eu aplico uma ferramenta como essa, matriz Gucci,
você consegue entender que toda demanda é uma demanda, mas nem toda demanda é uma prioridade. Então observe, essa aqui é a matriz Gucci. Pontuação, ela é isso, é de 1 a 5. Gravidade, urgência, tendência. E o final eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a multiplicação. Então eu pego o meu problema X, a pontuação de gravidade, a pontuação de urgência, a pontuação de tendência, faço a multiplicação e tenho o resultado final. Depois, o problema Y, eu coloco a pontuação de gravidade, a pontuação de urgência, a pontuação de tendência e tenho o resultado. E assim eu faço sucessivamente com todas as outras demandas. Não deixe de utilizar essa ferramenta como uma forma de você operacionalizar de forma mais assertiva as rotinas dentro da sua unidade, dentro da sua empresa, com a sua equipe. Eu espero você para uma próxima aula. Até mais!